Olá, muito boa noite. Como estão? Hoje é a 300 jornada de oração, 30ª. Acho que é a 30ª, vocês estão a ouvir? Já ponham aí escrito 300 em numeral ou em ordinal ou em numeral. Estou a começar tarde porque demorei que tempos a pôr isto a trabalhar. Eu estava a ver que o telemóvel hoje não dava para fazer nossa jornada de oração. Já estava a ficar aqui aflito. Hoje é 300. Como é que se diz 300, Mónica Gomes ou Ana Lopes? Digam lá. 300. É a 30ª. Não é 300 assim, é 300 para eu ler. Como é que se diz 300? Cláudia, fico, tu deves saber. Paulo Mendes, como estás? Boa noite. Já está tudo mais calmo por aí. Como é que se diz 300? Numeral, ordinal, ou quê? Os meus telefones estão todos estragados, estão todos variados porque não queriam que eu fizesse o direto. Já foste buscar o chá? Não, estou à espera que tu me mandes. Olá, Graziela Calado. Cátia Martins. E ninguém escreve 300. Que vida a minha. Fátima Branco, Túlia Veloso. Teresa Simões, olá, boa noite. Alzira Santos. Neste telemóvel é mais pequeninas as letras. Tricentésima. Hoje é a 300ª jornada de oração. Obrigada, Rita. 300ª jornada de oração. Bem-vindos à nossa 300ª jornada de oração, ou seja, 300 jornadas de oração. Hoje é o número 300. E comecei mais tarde, não foi por culpa minha, mas foi por culpa do meu telemóvel, que não dava para fazer o direto. E neste tem as letras muito pequenitas. Ana Lopes, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Mário Henriques, boa noite. Rita Minunes, boa noite. Cláudia Figo, boa noite. Paulo Mendes, quero uma ajuda para o Paulo Mendes, está bem? Boa noite. Lília Vitória, boa noite. Teresa Simões. Rosário Santos, muito boa noite. Tenho que fazer aqui deste lado, com esta Teresa Neto, olá, boa noite. Alfredo Batista, não fui buscar o chá, estou à espera que tu vás buscar as plantinhas para fazer o chá. Nélia Capela, boa noite. Graziela Calado, boa noite. António Luís, boa noite. Cátia Martins, boa noite. Túlia Veloso, boa noite. Fátima Branco, boa noite. Teresa Simões, muito boa noite. Vamos ajudar também a Teresa Simões, mas o Paulo Simões é que temos que estar. Vamos lá. Rita Muniz, obrigada por ter escrito 300ª jornada de oração. Hoje é a 300ª. Não se esqueçam de fazer a divisão do vídeo. Não é a divisão que se diz. José Almeida, boa noite. Maria Edito, um beijo. Clara Fonseca, boa noite. Diolinda Gonçalves, também vamos para a Diolinda Gonçalves dar uma ajuda à Dina Amanda. Maria Estera Picão, boa noite. 300ª, agora já subo, obrigada. E alguns escreveram 300, é para dizer 300. Também o queres lavado? Claro que quero lavado, Alfredo, então não vou comê-lo verde. Não vou fazer o chá com terra. Tânia Silva, boa noite. Helena Reis, Marina Santos, 300ª, também escreveu o Paulo Mendes. Eu estou de outro telemóvel, as letras são mais pequeninas ainda. Cláudia Figo, uma boa noite. Alina Marques, muito boa noite. Cici Santos, Maria de Souza, boa noite. Já é muita jornada, mas a de oração, pois é. Mas sinto-me feliz por sentir que há algo em comum que nos une, o amor. É verdade. Iris Ferreira, boa noite. Também me ajuda para a Iris, que há uma coisa que eu tenho que fazer e está na hora de fazer. Maria Esther Picão, Teresa Neto já disse, Clara Fonseca, Maria Teresa, boa noite. Cici Santos, Mónica, não se esqueçam do Paulo. Alzira Santos, boa noite. Isilda Luiz,
é mais difícil ler vocês hoje, porque o telefone está-me a dar uma letra pequena, não sei o que é que aconteceu. Queria Dina Gonçalves, sim, é para a Dina Gonçalves. Partilhem o vídeo, é isso, partilhem o vídeo. Fátima Beijoco, Nuno Matos, o António Luís já lhe mandei um abraço. Eu vi, mas tu disseste com uma pessoa amiga que sabia onde estava esse chá e que tu ias fazer com que essa pessoa fosse buscá-lo. Eu li a tua mensagem, mas tu também disseste isso ao Alfredo. Eu estava à espera que tu fosses a buscar, que havia alguém que ia passar por um sítio que costumava lá ver e que trazia. Foi o que tu disseste, Alfredo. Depois me dizias para eu ir à Ervanário. Boa noite, filha. Isto hoje não dava para fazer o direto, estava aqui qualquer coisa. E não sei porquê, mas não dava mesmo. Está aqui qualquer coisa que não dava para fazer o direto. Agora já estamos a fazer o direto. Abraço ao Chico também, que tudo lhe corra bem, que tudo esteja bem com ele. E para todos vocês, que tudo esteja bem. Depois eu disse para a Iris, também disse, sim, senhora. Anselmo, boa noite. Manuela Ramos Coelho, olá, boa noite. Bem-vinda. Anabela, boa noite a todos. Boa noite também. Ai, quer dizer, conseguiste arranjar para ti, tomas há 3 dias e não conseguiste arranjar para mim. Diolinda Fabião. Amanhã vou aí. Olha, não era sem tempo. Olha, já agora traz-me, vês aí o chá de... Alfredo, como era o chá que é para eu não ir ver a mensagem, porque senão estraga isto tudo, que eu vou pedir ao Anselmo para me trazer o chá para amanhã. Não, Anselmo, vê o chá que o Alfredo vai escrever aí e traz-me para amanhã. Vais, Bónica? Ainda bem que vais levar a segunda dose de vacina. É bom. Não é cala-te. E para eu me calar, não vou calar. Alfredo, diz lá o chá para o Anselmo. Vá, que ele depois procura e traz-me amanhã. Helena Martins, olá, boa noite. Agora calma, tem alguma graça calar-me. Olha, que nós metemos aqui. Quem é que mandou dizer que eu não li a mensagem? Pronto. Já levei muitas. Nem sabes quantas. Porquê é que lembraste disso agora, Rita Muniz? Não bastou já o telemóvel não me querer fazer o direto, quanto mais agora vocês estarem a dizer isso. Então, digam-me lá, como passaram estes dias? Como passaram estes dias? Eu já levei as 2, ainda bem. A vacina do Covid. Já levei muitas. Para o Covid. Depois também temos de se lembrar do Filipe Quetes. E passaste bem, ainda bem. E qual é que levaste? Agrimónia. Mas consultem um médico ou um bom nutricionista. Tragam lá o chá para mim amanhã, o agrimónia. E perguntei lá à senhora como se faz, isso assim para eu fazer, já que não tenho a planta, agrimónia. Cláudia Figo também precisa de ajuda, é verdade. Levaste a da Johnson no Alfredo. Também é essa que eu quero levar.
tem graça. Mas ainda não é agora, ainda não está na minha altura. É barato. O Alfredo diz que o agrimónio é barato. Então, estou para ver se alguém amanhã me traz o chá da agrimónia, mas perguntem quando comprei como se faz todo o chá da agrimónia. Ai, que giro. Muito bem. Então, nós temos que realmente... então, tiveram saudades minhas ou não? Não tiveram? Pronto, se não tiveram, está bem. Se não tiveram, o que é que eu hei de fazer? Não tiveram saudades minhas nestes dias, prontos. Não tiveram saudades minhas, pois não? Diz que vai haver uma tempestade em Leiria. Então, antes que haja a tempestade, vamos aqui. Patrícia Santos, boa noite. Sim, muitas saudades. Faço ideia. Mas saudades. Graça Dias, olá. Também tiveste saudades. Sim, senhora. Vá. Então, como é a 300, a tricentésima, não é? Agora já sei dizer bem. Abraço fraterno também, Patrícia Santos. Como hoje é 300, não é? É o número 300, já a agrimónia vende-se no celeiro. Pois eu sei que deve-se vender em algum sítio, mas eu não tenho, não posso sair de casa onde vocês pega, vai lá, compra o chá, diz e traz para eu beber esse chá que eu preciso beber. Queda detectada dentro de raios. Depressão tropical Trete subiu a não sei quê. Olha, é só coisas que vêm por aí. Portanto, também já vos estou a dar o tempo. Ao menos aqui dou-vos tudo. Então, como é a 300ª jornada de oração, vamos fazer assim uma pequena análise que tem sido as nossas orações. Olha, se vender líquido e fizer bem, já vem com o líquido. O que é que achas, Alfredo? Será melhor o líquido ou o chá? Quer o chá, a grimónia ou o líquido, a grimónia? Vocês veem melhor. João Batista, como vão as coisas contigo? Vamos dar uma ajuda ao João Batista, porque há ali umas coisas que estão tão difíceis de resolver e eu preciso que se resolvam. Amanhã levo, prontos. O Anselmo diz que amanhã traz. É mais concentrado, deve ser fazer bem. Anselmo, traz o chá e traz o líquido, olha. Um dia tomo um chá e outro dia tomo um líquido, pode ser que dê resultado. Rosário Santos, então, a 300ª. Vamos já cá analisar o que fizemos nestas... Eu assim com os óculos, sem os óculos não vejo nadinho. Vejo só que vocês estão a escrever letras, mas não vejo as letras, tenho que pôr assim. Não se esqueçam de partilhar o direto. Pronto. É fácil nós falarmos, até vou pôr assim, vou começar assim, para coisa. Em primeiro lugar, nós o que temos feito nestas jornadas de oração, o sentido das jornadas de oração é simplesmente nós fazemos uma reflexão antes, não é? E depois fazemos a oração. A oração é simplesmente para que o mundo, de alguma forma, seja tocado, a energia que nos rodeia seja tocada de alguma forma, para que nós, para que essa mesma energia possa ter uma influência positiva e benéfica, quer nas vacinas, nos medicamentos que vêm para aí, para realmente o vírus se tornar inócuo ou desaparecer daqui de nós, nos fazer tanto mal, e para que realmente a humanidade volte ao que era, mas com melhoras, pelo menos nos valores dos afetos
principalmente nos valores dos afetos, porque os valores dos afetos é a base, os afetos são a base de toda a nossa evolução aqui na Terra, enquanto tivermos, e para lá da Terra, mas já os temos, não é? Muitas vezes aqui é que estão adormecidos, e nós precisamos de solidificar os nossos afetos para realmente não entrarmos em crise e não entrarmos num domínio, vamos lá, em crise e num domínio que, como este que foi esta pandemia e que nós temos entrado, não termos a segurança, a audácia, a fé, a esperança de resolvermos este assunto e começarmos a acomodar a esta pandemia e nós tínhamos que resolver. Nós temos uma pandemia dentro de nós que andamos cada um tem a sua idade, andamos há anos a tentar resolver e não conseguimos resolver por causa do problema dos afetos. Porque se nós tivermos a afetividade na sua generalidade, na sua geral, se nós tivermos a afetividade segura, é como uma casa que é construída. É os alicerces de uma casa, é os alicerces da nossa vida. E nós, com a nossa afetividade, com a nossa afetividade, com os nossos afetos seguros falta-me uma palavra aqui, mas eu já a descubro. Eu sei que disse tricentésimo, a gente é que disse tricentésima, mas é tricentésimo que se diz. Obrigado, Alfredo. Então, se os nossos afetos estiveram de qualquer forma solidificados, todos nós conseguimos certamente viver às tempestades da própria vida e conseguimos viver a estes obstáculos que são tão grandes, que é a pandemia. E não é só a pandemia, existem outros problemas. Boa noite, Elsa. Está tudo bem por aí, Elsa? Então, nós conseguimos, de alguma forma, conseguimos perceber a vida e conseguimos perceber as coisas que nos rodeiam e conseguimos de todo alcançarmos efetivamente o nosso equilíbrio. Nesta jornada de oração, sempre tentamos, e tentaremos sempre, não é? Fortificar também o nosso eu, fortificarmos a nós, fazermos com que nós nos tornamos mais fortes, mais corajosos, com uma esperança aumentada, com que nós sejamos mais verdadeiros, mais honestos uns para com os outros e, sobretudo, para connosco. Não podemos nos esquecer também que temos que, de alguma forma, trabalharmos a nossa personalidade, porque do individual vai-se ao coletivo e do coletivo vai-se a provocar o tal equilíbrio que a humanidade precisa neste momento e vai precisando e cada vez precisa mais. Já precisava, mas agora com a pandemia, com a questão económica, com a questão social, esta situação pandémica pelo mundo, precisa muito mais que nós refletimos sobre o que se está a passar, precisa muito mais que nós façamos alguma coisa, tenhamos alguma ação, precisa muito mais que nós sejamos mais realistas na própria vida e precisa que nós saibamos a reconhecer que estamos de passagem. Porque se nós te lembrarmos que estamos de passagem, há muitas coisas que acabam por não nos fazer falta e há muitas coisas que, além de não nos fazermos falta, nós teremos atitudes mais reguladas e atitudes mais proativas e mais positivas e conseguimos de uma forma airosa vencer esta pandemia e os obstáculos que esta pandemia nos traz, que são muitos obstáculos e temos que lembrar-nos. Há muitas pessoas que são mais frágeis, e nós sabemos, uns são mais frágeis do que os outros, e então os mais fortes devem ter sempre em consideração nas suas orações, nas suas atitudes e nas suas palavras a fragilidade desses outros e fazer alguma coisa então
por esses outros nesse sentido. Evidentemente que nós não podemos carregar a cruz de ninguém às costas, nem podemos querer que ninguém viva da mesma maneira que nós, e nem podemos querer que as pessoas pensem e agem da mesma maneira que nós. Quando nós pensamos assim, estamos errados e assim não progredimos, quer nós como seres humanos, quer nós como seres espirituais, nós acabamos por não progredir e nós temos que de alguma forma fazer uma progressão enorme para que ao fazermos essa progressão enorme possamos atingir de facto, atingir uma certa plenitude, quer na alegria, quer na boa disposição, quer no entendimento das coisas. Muitas vezes nós não entendemos, não temos o entendimento das coisas em si. É muito importante o conhecimento, porque o conhecimento leva-nos à compreensão, lá está, e ele leva-nos a ter uma atitude mais positiva. O conhecimento é nós nos preocuparmos com o que está a acontecer à nossa volta, nós observarmos, nós vermos, nós estarmos sempre atentos e estarmos atentos aos passos que damos, ou seja, ao chão que estamos a percorrer, para não cairmos em nenhuma poça, para não cairmos em nenhum buraco e para estarmos sempre à altura do desafio que nos é proposto inconscientemente até por nós próprios e que nos é proposto pela própria vida para nós, então, vivenciarmos esse desafio realmente com audácia, com perspicácia. Por isso é o poder da observação, o poder que nós devemos ter da observação deve ser muito interessante, despertá-lo em nós, e é interessante. Eu disse deve ser muito interessante, porque estava aqui a passar uma coisa e eu estava a ver. Portanto, é importante passar por nós esse poder da observação. É importante nós nos abrirmos a todas as realidades e sermos pessoas muito abrangentes e multifacetadas e multiculturais. Não podemos cingir só a um determinado papel. Até no trabalho, nós temos que ser o trabalhador do conhecimento. Hoje, quem é o trabalhador do conhecimento tem várias competências, e ao ter várias competências, logo se adapta, logo pode mudar trabalho de área, pode mudar no próprio trabalho, devido às suas competências. Isso tudo é a nossa vida. A nossa vida é a compreensão, a compaixão, a nossa vida é o amor que nós todos possamos, podemos e deveremos emanar, porque o amor, se ficar fechado em nós, mesmo fechado, evidentemente que não vai produzir resultados. Nós não podemos deixar o amor fechado dentro de nós. Nós temos que o lançar. Quando incitamos um projeto para ajudar os outros, nós também devemos nos silenciar, mas trabalhar sem multifacetado, disse eu, não é? Ser multifacetado. Acho que disse. Se não disse assim, disse quase assim. E então, boa noite, Suíça, Fátima Marques. Então, se nós assim fizermos, nós conseguimos chegar a muitos lugares, conseguimos entender realmente o propósito da vida e o propósito da nossa própria vida e da nossa estadia aqui na Terra, que é importante. Porque às vezes nós esquecemos que estamos aqui temporariamente, que nada é nosso, que tudo nos é emprestado, que nós temos que fazer bom uso daquilo que nos é emprestado, que nós temos que fazer atenção a todas as nossas atitudes, para que, porque uma ação nossa tem uma reação, e essa ação, se for negativa ou for destrutiva, a reação será também negativa e destrutiva e nos pode alcançar. Isto é a fazer uma análise destas 300 jornadas de oração que nós temos, que
temos feito até aqui. E é importante nós descobrirmos o nosso eu espiritual. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem-se, mas tem uma importância o nosso eu espiritual, porque nós só sabemos às vezes o nosso eu material e mal. Porque se soubéssemos o nosso eu material, o nosso eu consciente, nós conseguíamos todo, não é? Resolver alguns problemas ligeiros que aparecem às vezes na nossa vida e que nós complicamos. Agora, o nosso eu espiritual vai para além da materialidade, mas encaixa-se perfeitamente na nossa vida material. E nós não nos podemos esquecer que não podemos fazer, temos que fazer a junção dos dois e temos que pôr os dois em equilíbrio e não podemos separar um e separar o outro, porque nós somos uma essência inteligente, uma essência energética e nós automaticamente transmitimos para a nossa consciência as informações muitas vezes que são necessárias para resolvermos os traumas e para resolvermos a nossa própria vida. Para a nossa consciência. Esperem lá que aconteceu aqui uma coisa muitas vezes que são necessárias para resolvermos os traumas e para resolvermos a nossa própria vida. Para a nossa... Pronto, já está. Estava aqui uma coisa a fugir, a fugir-me e já está. Então, nós temos que ter a certeza de determinadas coisas e temos que ter a consciência dessas coisas para podermos resolver essas coisas de modo a que nós possamos ter cada vez mais momentos de felicidade, mais momentos de paz, de tranquilidade, mais momentos de força, de coragem, de motivação, mais momentos de seriedade também, de humildade, e assim, ao termos esses momentos maiores, nós conseguimos ultrapassar uma série de obstáculos que julgávamos que não éramos capazes de ultrapassar e que não éramos capazes de fazer determinadas coisas que, no fundo, nós até somos capazes de fazer se nos pusermos a fazer, se tivermos fé em nós, se acreditarmos em nós e se deixarmos a nossa mente atuar, porque a nossa mente é uma força tão grande, porque a nossa mente tem que controlar todo o nosso corpo e tem que cuidar do nosso corpo de tal forma que, para nós não ficarmos doentes. E acontece muitas vezes, nós da essência é que estragamos a nossa mente. E outras vezes é por preconceito, por ganância, por inveja, por ciúme, por maledicência. Depois acabamos uma vida tristes, sozinhos, abandonados e muitas vezes uma vida doentes, sem necessidade alguma, e poderíamos resolver as coisas de outra forma, com muito mais coragem, com muito mais força, tendo nós essa mesma força em nós. Portanto, cabe-nos a cada um de nós, e é verdade que cabe a cada um de nós, sem sombra de dúvidas, desempenhar o seu papel, fazer as suas coisas, chegar a um determinado lugar na própria vida e na vivência e conseguirmos, na verdade, sermos pessoas humanas sérias, honestas, sinceras e sermos mesmo humanos, porque há muitas pessoas que infelizmente não são pessoas não são pessoas humanas, não é? Acabam por não ser pessoas humanas porque, na verdade, ficam-se por aquilo que receberam ao nascer e pelas circunstâncias da própria vida e não lutam, não querem saber, não se desenvolvem, não se atiram e nem arriscam muitas vezes na vida e acabam por estar em grandes sofrimentos, como muitos se encontram, e outras vezes acabam por optar pelos caminhos que são mais fáceis, não é? E esses caminhos mais fáceis às vezes são tão problemáticos, parecem ser tão fáceis, mas acabam por ser problemáticos, e o resultado é sempre
problemático, é o sempre desastroso. E nós, se nós tivéssemos mais atenção e se preocupássemos que realmente nós estamos aqui de passagem e para aprender sempre, uma vez que estamos aqui para aprender sempre algo, nós aperceberíamos com uma maior rapidez de quem tem problemas ou de quem está a viver situações caricatas e situações delicadas, e nós conseguiríamos atuar mais rapidamente e conseguiríamos de uma forma evitar determinados acontecimentos que acontecem aos outros e aos nossos familiares e um dia acontecerão a nós próprios se nós não fizermos alguma coisa por nós próprios. E é nesta ideia das reflexões que está a nossa própria doutrinação e o nosso próprio conhecimento, sem grandes confusões, sem grandes discursos que não sejam entendidos, não é? Porque muitas vezes falamos, imaginamos que estamos a fazer uma palestra para não sei quantas pessoas e começamos a usar uma linguagem mais cuidada para não sei quantas pessoas. Imaginamos que é para 500 pessoas. E realmente, 100 dessas pessoas são pessoas intelectuais, que têm um grande conhecimento e o restante não tem. Logo, nós temos que fazer uma adaptação da nossa linguagem para a maioria, nunca descurando aqueles que realmente também têm que perceber das nossas competências para que não possam fazer um mau julgamento daquilo que nós vamos fazendo e dizendo ao longo da nossa vida e das causas que nós vamos abraçando. Quem abraça causas deve ter imenso cuidado para que realmente essas causas vão em frente e não devem usar essas causas para seu próprio mérito, mas com a coragem da ajuda aos outros. Uma causa é sempre tem sempre a finalidade, não é, do bem comum, de um bem maior, e muitas vezes as pessoas esquecem-se que é uma responsabilidade muito grande abraçar-se qualquer tipo de causa sem ter o conhecimento prévio, mas o conhecimento real dessas mesmas causas. É preciso realmente ter uma grande consciência, é preciso nos descobrirmos, não nos podemos descurar, não podemos desanimar com tanta facilidade como muitas vezes nós fazemos e não podemos de forma alguma dar-nos ao luxo, num tempo destes, de ficarmos à espera que caia da bananeira às bananas. Temos que nós subir à bananeira e colher as bananas. Nós, na vida, temos que sempre ser as pessoas temos que ser sempre pessoas que damos os primeiros passos para que depois alguém possa vir em nosso socorro, em nosso auxílio, ou nos possa orientar para nós chegarmos mais longe, quer na vida material, quer na vida espiritual e quer na nossa vida social, a nossa vida profissional e a nossa vida afetiva. Por isso, os nossos afetos são coisas muito importantes, são coisas que nós devemos desenvolver. Eles nascem connosco, muitas vezes não são despertos, muitas vezes nós não ligamos, mas um certo carinho, uma palavra mais ternurenta, mais doce, mais compreensiva, pode resolver um problema enorme aos outros e a nós próprios também, quando alguém se dirige a nós. Porque a vida é assim, dá-se e recebe-se. Aquilo que dá-se, recebe-se sempre. E as coisas acabam por nem nos fazer tanta falta e nós valorizamos muitas coisas, valorizamos 80% das coisas e poderíamos valorizar 40%. Há outros que valorizam só 8% e não é bom porque os extremos são desequilíbrios e nós temos que estar no meio para podermos perceber a área espiritual e a área material que nós ocupamos e onde nós temos a nossa função e a nossa missão e onde nós podemos com uma grande compaixão, um grande amor e uma grande dedicação, resolver e reequilibrar a própria sociedade em si, a própria humanidade, na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade, no nosso país e assim por diante. E se todos nos seus países fizerem isso e nós ajudarmos outros países e outros países nos ajudarem a nós, se as pessoas se ajudarem umas às outras,
com consciência, com conhecimento, com verdade, sobretudo com muita dignidade humana, consegue-se, sem sombra de dúvidas, consegue-se provocar na sociedade um maior equilíbrio e uma maior paz, e consegue-se provocar na sociedade uma maior evolução, e é isso que nos deve interessar a todos, e é isso que nós todos devemos fazer. Pronto, e fico por aqui hoje. Vamos ter o fim de semana, vejam como se comportam no fim de semana, vejam o que fazem no fim de semana. Lembrem-se, independentemente de estarem ou não estarem vacinados, de usar máscaras nos sítios muito populosos ou quando estiverem com outras pessoas, e fazer o distanciamento social, porque essa é a única arma ainda mais eficaz de todas as armas. E não se esqueçam que as vacinas têm um tempo para criar imunidade, não cria logo mal que a pessoa leva a vacina, há um tempo próprio para criar imunidade, e a verdadeira imunidade fica criada na segunda dose, naquelas que são da segunda dose, e portanto devem ter uma consciência e devem ser conscientes que é para não, de maneira nenhuma, não vos prejudicardes a vós, mas também não prejudicardes ninguém, porque ninguém tem o direito de prejudicar ninguém. Nós temos o dever de sermos bem tratados. Temos o dever de tratarmos bem, e temos, não é assim que eu quero dizer. Nós temos obrigações e nós temos, além das obrigações, nós temos direitos, e nunca nos podemos esquecer nem das nossas obrigações nem dos nossos direitos, porque se esquecemos também dos nossos direitos e não lutamos por eles, nós ficamos à margem da evolução, e nós não podemos de maneira nenhuma ficar à margem da evolução. Então deixo-vos com isto e vou passar à oração, está bem? Portem-se bem no fim de semana. Os meus decretos vão surgir na oração, e agora vamos fazer a oração, porque temos que fazer, porque já estamos aqui há algum tempo e hoje os meus telefones não deram para eu começar mais cedo e tive que começar mais tarde. Então, nesta concentração de hoje e nesta oração de hoje, nós todos vamos se unir em volta da Terra. Em volta da Terra para pedir, nem é pedirmos nada a ninguém. Hoje não vamos pedir, vamos só mostrar como a Terra está realmente em sofrimento. A Terra e quem habita na Terra. Como todos os seres humanos neste momento estão num sofrimento, e todos os seres humanos precisam de se unir para se auxiliarem e para encontrarem a resolução dos problemas atuais, e principalmente do problema que nos afeta a todos mundialmente, que é esta guerra biológica. Nós temos que vencer esta guerra biológica de uma forma perspicaz, observadora e com muita fé e, sobretudo, com muita coragem. E então aqui os nossos mentores espirituais podem nos tocar na nossa essência para que nós possamos relembrar alguns aprendizados que fizemos no passado recente e no passado distante, e para que nós possamos pô-los em prática. Nossos anjos da guarda podem, na verdade, conversar connosco, mesmo que nós não tenhamos consciência dessa conversa, mas que depois da nossa essência venha à nossa consciência o resultado dessa conversa, para que nós saibamos quais são, o que temos que fazer, quais as atitudes que temos que ter, o que devemos fazer para resolvermos o problema, a situação e a circunstância atual. Nós precisamos de invocar para isso o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, invocar para isso todos aqueles que nos rodeiam, e invocar então a própria espiritualidade num tom realmente de amor e de gratidão, de humildade e de consciência que nós conseguimos atingir ou ultrapassar
atingir a nossa própria evolução e a nossa própria estabilidade material e de ultrapassar os obstáculos do momento presente. E só vós, bons amigos espirituais, podeis energeticamente nos envolver para nós despertarmos tudo isso que está na nossa essência, para a nossa consciência e para nós sermos realmente, na verdade, seres humanos, seres espirituais ao mesmo tempo e para que nós possamos ter uma grande consciência das nossas próprias capacidades, das nossas responsabilidades e, sobretudo, do nosso amor para connosco e para com todos os que nos rodeiam. Nós precisamos da energia, porque às vezes somos frágeis. Nós somos sempre frágeis, mas há alturas que estamos mais frágeis e precisamos da energia para conseguirmos chegar a esse patamar. E é isso a nossa oração de hoje, é a invocação de todos aqueles que de alguma forma podem contribuir para o reequilíbrio da humanidade, para o reequilíbrio de cada homem, de cada mulher e de cada criança, para o reequilíbrio do próprio planeta, da sua própria cidade, da sua vila, da sua aldeia, do seu país e de todos os continentes. Existem irmãos que nós desconhecemos, seres humanos, que não deixam de ser nossos irmãos porque têm o princípio ativo igual ao nosso, que precisam urgentemente de serem abraçados, de serem amados, de serem reconduzidos na sua vida. E existem muitos que são doentes que precisam de uma atenção redobrada da parte dos médicos. Essa atenção é dada, mas da vossa parte, bons amigos espirituais, para que eles então, como seres espirituais, possam ultrapassar e possam reequilibrar os seus corpos e possam ultrapassar todo aquele estado de doença. Existem aqueles que são prisioneiros uns dos outros, que precisam de se libertar. Então, muitas vezes é do desconhecimento da restante humanidade, mas é do conhecimento de alguma humanidade que existem essas situações. Então aqui apelamos para vós, queridos amigos espirituais, para que se desseje junto dessas pessoas que têm esse conhecimento, para que elas possam também perceber o que têm que fazer para libertar esses nossos irmãos, esses homens, mulheres e muitas vezes crianças, para libertá-los e para eles encontrarem então a sua própria liberdade. Enfim, precisamos que o mundo, agora vendo no seu todo, seja iluminado não só pelo Sol, não só pela Lua, não só pelas estrelas, mas também seja iluminado assim de um rampante por toda a espiritualidade e por toda a energia para que haja o benefício das desgraças que nós muitas vezes inconscientemente causamos na própria terra, nos próprios homens, mulheres e crianças, naqueles até que nos rodeiam. É preciso reequilibrar, reconduzir, é preciso harmonizar. E é nesse sentido a nossa oração de hoje vai para o espaço, mas vai para o espaço para se unir a todas as orações, todos os credos, a todas as intenções de todas as religiões, credos, de todos, sem exceção, para que uma forte luz, como uma trevoada enorme, uma forte luz energética desça à Terra, venha rodopiar sobre a Terra e venha rodopiar sobre cada ser humano, homem, mulher e criança, e de cada ser vivo. A nossa imensa gratidão e recebei ao espaço a nossa intenção, a nossa mais pura intenção, para que realmente nós possamos, no despertar do amanhã,
sermos mais fortes, mais saudáveis e fazermos os outros também mais fortes, mais saudáveis. Invocamos a energia da abundância, a energia da paz, a energia do trabalho, invocamos a energia da cura, invocamos o Pai e a Mãe energética para que tudo possa ter uma continuidade. Nós damos os primeiros passos, aguardando e esperando em vós os segundos passos para que o caminho possa ser percorrido. O nossa mais eterna gratidão e o nosso mais eterno agradecimento. E assim é que vou dar por terminado a nossa 300ª jornada de oração. Não é bem assim que se diz, mas é a 300ª jornada de oração. Amanhã digo melhor ao domingo, está bem? Então desejo a todos um bom fim de semana, boas noites de sono, descansem, divirtam-se com responsabilidade, mas saibam divertir-se mesmo e espalhem magia, espalhem amor por onde quer que passam. Um sorriso, um gesto, uma palavra é o meu desejo sincero para todos vós. E que a cada um de nós seja dado o que nos é concedido, que nos seja concedido o que nos for devido, e que a cada um de nós seja concedido o que nos for devido, e que a cada um de nós seja concedido o que vos for devido. E lance para todos vós o meu abraço fraterno. E o abraço fraterno do outros também. Bem-haja. E peço desculpa por me ter atrasado, mas não foi por culpa minha, foi os telefones que não sei o que é que tinham hoje. Mas peço desculpa, não é? Por esse atraso, mas de qualquer forma agradeço também a vossa companhia junto a nós todos para nós podermos, para nós termos executado esta tarefa da jornada de oração. Espero-me ter feito entender em algumas coisas e espero, da oração não tenho dúvidas nenhumas, que terá os seus efeitos benéficos. Não é uma questão de fé, não tenho dúvidas mesmo, e muitos de nós não temos dúvidas. E quanto ao vosso conhecimento, também não tenho dúvidas nenhumas. Querer é poder e vós, se quiserdes, podereis alcançar um estado de graça na vossa vida. Bem-haja e até domingo e passem um bom fim de semana, está bem? Muito agradecido pela vossa companhia.